O deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio, vai apresentar uma proposta de emenda à Constituição que praticamente acaba com o foro privilegiado para parlamentares. E ele pretende protocolar o texto no dia 9 de abril. Atenção! Esses julgamentos que estão aí no Supremo Tribunal Federal, o prazo para eles terminarem era no dia 8 de abril. A gente vai precisar ver agora com o pedido de vistas, vai ficar um pouco mais extenso. A PEC do deputado Sóstenes deve manter o foro apenas para presidente da República e talvez para o presidente dos demais poderes, como o presidente do Supremo, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Já os casos dos deputados federais iriam para os tribunais regionais federais com possibilidade de recorrer para o Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal Federal, STJ e STF. A oposição está retomando o tema, estava explicando o contexto, ao mesmo tempo em que o STF está debatendo o assunto. Queria pedir o pessoal para subir aqui, porque eu já dei todo o contexto aqui para todo mundo, né, do que o ministro Gilmar está fazendo. Então, para vocês entenderem, o Congresso, a oposição, está com uma iniciativa de entregar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, ali no comecinho de abril, para acabar, praticamente acabar com o foro privilegiado deles mesmos, parlamentares, enquanto o Supremo Tribunal Federal quer estender. Parece um contrassenso, mas não é. São os parlamentares querendo, entre aspas, fugir do Supremo. Larissa Rodrigues aqui comigo para tentar explicar essa bagunça, Larissa, porque o Congresso está tentando sim acabar com o foro privilegiado, que os beneficia, e já faz tempo, não é só com essa PEC não. Não é não, viu, Raquel? Boa tarde para você, para quem está em casa e acompanha o 360 nesta sexta-feira. Raquel, desde 2017, há muita coisa sendo discutida, falada e tramitando no Congresso Nacional quando se fala de foro privilegiado. Tem uma PEC, essa ficou conhecida ali nos bastidores como a PEC do fim do foro, tramitando então desde 2017. Em 2017, ela é aprovada no Senado Federal e encaminhada para a Câmara dos Deputados. Por lá até passou numa comissão e tudo, mas depois nunca mais. Ela ficou engavetada, o termo que a gente usa. Essa PEC, exclusivamente, ela fala em acabar com o foro privilegiado em casos de crimes comuns, ou seja, só teria esse foro se o crime fosse considerado um crime político, por exemplo. Paralelamente a isso, a gente viu aumentando, não só agora, mas em especial desde daquelas duas operações que foram em gabinetes dos deputados Carlos Jordi e Alexandre Ramagem nos últimos tempos, no início do ano, outras propostas sendo discutidas. Tem uma outra PEC que eles estão tentando apresentar, mas ainda não conseguiram os votos necessários, que é uma que visa mudar o local do foro. Parece meio... como diz você, não dá muito a gente entender por que eles querem mudar, mas vai continuar com foro. Ou seja, é para fugir realmente do Supremo. Eles queriam que esse foro privilegiado fosse no STJ. Então, assim, é toda uma interpretação diferente da Constituição e essa PEC tem, inclusive, muito entendimento de que ela pode ser considerada, inclusive, inconstitucional. Por fim, é importante a gente destacar que essa movimentação via Congresso Nacional, ela acontece entre idas e vindas, mas, por exemplo, essa PEC que o Sóstenes está prometendo apresentar na semana que vem, para ela ser apresentada de fato, ser protocolada e começar a tramitar, precisa do que a gente chama de apoiamento de 1/3 dos deputados. Ou seja, antes de protocolar lá na Câmara dos Deputados, o Sóstenes precisa conseguir 171 assinaturas de outros deputados apoiando a proposta. O que eu escutei hoje, depois que a gente veio com essa sua apuração, de que para conseguir para terça-feira o prazo é meio curto. Ainda mais porque semana que vem é o fim da janela partidária, ou seja, aquele momento que os parlamentares podem mudar de partido, ou mesmo em um ano eleitoral, tem muita movimentação nas bases por conta disso. Então, não se entende que isso vai ser tão imediato. Com isso, deve também andar lá no Supremo Tribunal Federal, porque é um puxando o outro, querendo ou não. Então, a Câmara vai aguardando essa movimentação, o que vem do Supremo nos próximos dias, mas há essa tentativa da oposição de marcar um posicionamento. O que falta é saber se vão conseguir
isso dentro do que é considerado constitucional, apresentar uma proposta que, de fato, é considerado pelos juristas algo que está para mexer na nossa Constituição e pode ser alterado via PEC. E, para além disso, se esse apoio rompe um pouco só a direita mais bolsonarista para se conseguir o apoiamento desses 171, um terço dos deputados. Muito obrigada, Larissa Rodrigues.